Estamos falando dos 5 valores fundamentais da Reforma, em Teologia da Reforma Protestante, e falando do número 1, Sola Scriptura. Então, nessa segunda parte, vamos verificar as questões das doutrinas fundamentais que foram discutidas nesse tema e como os reformados se posicionaram, principalmente em relação às Escrituras. Então, o primeiro tema, veneração de imagens, apesar de, por exemplo, nós encontrarmos em igrejas presbiterianas, principalmente do lado de fora, às vezes figuras de Calvino, normalmente eles não usam dentro dos templos. Então, eu prefiro a posição de nós não termos imagem de tipo nenhum. Porém, infelizmente, nós temos aí também, nas Assembleias de Deus, fizeram um busto em homenagem ao pastor presidente da convenção. Eu penso que era para ele rejeitar totalmente, apesar de não estar dentro da igreja, não estar nem do lado de fora de uma igreja, tá? Em cidades, mas penso que era para ele ter rejeitado, falando, não faça uma imagem porque eu não quero. Sobre o valor das obras para a salvação, nós temos um problema quando chega nesse ponto em que eles argumentam somente as Escrituras, né? Sola Scriptura. Por quê? Lutero, ele pedia que retirasse a Epístola de Tiago da Bíblia. E tudo isso por causa daquele erro de interpretação. Ele não consegue perceber que as obras tratadas em Tiago são diferentes das obras tratadas pelo apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, principalmente. Na carta aos Romanos, as obras do apóstolo Paulo, ele trata de obras, né, que se seriam ou não aptas para o homem alcançar a salvação. E o apóstolo Paulo diz com certeza que não. Para você alcançar a salvação, você precisa de fé. Não, as suas obras não vão te garantir salvação. Você precisa de fé somente. Nesse ponto está certo. Porém, Tiago, ele trata de uma obra que é a obra resultante da fé. Então ele fala, mostre-me a sua fé sem as suas obras, eu mostraria a minha fé através das obras. Então ele está falando obras como resultado da fé. Então Lutero, ele interpretava errado as Escrituras, tanto que manteve a doutrina da predestinação, né? Então quando fala somente as Escrituras para os reformadores, isso é discurso, porque se eles queriam tirar livros da Bíblia, como a Epístola de Tiago, então isso é discurso, isso não é verdadeiro. Bom, sobre o papado, eles rejeitaram o Papa da Igreja Católica, mas é interessante que naqueles sites católicos que criticam as igrejas reformadas, né, nós deixamos eles se baterem, podem se bater à vontade. Porque é até bom, né, para ver se eles reconhecem que estão todos errados, ok? Mas os católicos, por exemplo, chamam Calvino, né, de o Papa protestante. Por quê? Porque ele estabeleceu uma lei em Genebra que nenhum Papa estabeleceu nas cidades onde eles governavam, vamos colocar assim. Ele expulsava mesmo todos os que discordavam dele, perseguia, né, com uma veemência que nem os papas perseguiam. Então, nesse sentido, Calvino foi um assassino maior do que os papas, né? Sobre a transubstanciação, aqui é um problema, né, vamos dizer, sobre somente a Escritura, porque, na verdade, Lutero, ele continua acreditando, né, que havia, sim, um milagre ali no momento em que o sacerdote orava pelo pão e orava pelo vinho. Ele chamava isso de consubstanciação, seus discípulos chamavam, né? Mas isso não está na Bíblia. Claramente o que a Bíblia está fazendo é usando uma figura de linguagem, quando Jesus Cristo diz: isto verdadeiramente é o meu sangue.
Lutero usava isso para acreditar. Se Jesus Cristo disse é o meu sangue, então é o meu sangue. Vai pelo caminho da heresia, né? Bom, um outro exemplo sobre o vinho da missa também, para analisar sobre a questão da somente a escritura, porque a Igreja Católica pregava que não podia beber o vinho da missa. Bom, nesse sentido, os reformadores, Lutero e Calvino, defenderam que todos poderiam beber do vinho da missa. Então foi um exemplo que eles rejeitaram. Agora, vamos para um outro tópico, que é a chamada mariolatria. Lutero continua acreditando que Maria nasceu sem pecado, continua acreditando que ela permaneceu virgem. Calvino também continua acreditando que ela permaneceu virgem. Como que pode pregar isso se a Bíblia em nenhum momento defende isso? Então, o somente Escritura, isso é discurso, não é verdadeiro. Nós temos que seguir o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que Maria era virgem quando Jesus nasceu, eu aceito, porque é a palavra de Deus. Agora, a Bíblia fala alguma coisa sobre ela ter permanecido virgem? Não, não fala. Os reformadores, eles mantinham essa doutrina. Vamos lembrar que essa doutrina, ela é uma das doutrinas oriundas lá de Semíramis, porque Semíramis se apresentava assim como a virgem, mesmo depois de ter tido um filho, Nimrod. Esse filho cresceu, ela teve relações com seu filho, gerou Tamuz e continuou virgem. Então, era para os reformados terem abandonado essa doutrina, mas por isso que eu falo, eles continuaram ligados à Babilônia apocalíptica, e aqui é um exemplo, né? Então, continuaram pregando, todos eles, que Maria continuou virgem após o nascimento de Jesus. Eu sempre falo que isso é impossível, né? A Bíblia não defende esse milagre, e pelos meios naturais isso não tinha como acontecer, a não ser que Maria fizesse uma cesárea, né? Então, bom, sobre o purgatório, a princípio Lutero continuou defendendo o purgatório. Nas suas 95 teses, ele continuou defendendo o purgatório, mas depois ele abandonou essa doutrina. Agora, a questão da justificação pela fé, que todos eles mantiveram, uma doutrina que nós falamos, combina com aquele ponto das obras, né? Justificação pela fé somente está errado. O homem tem sim que mostrar obras que demonstram a sua transformação. A Bíblia, ela é completa. Tiago afirma isso, inspirado por Deus. Os reformadores não aceitam isso. Ou seja, os reformadores, eles não seguem parte das Escrituras. Eles negam o que Tiago ensinou. Se eles negam o que Tiago ensinou, estão negando parte das Escrituras, são hereges, né? A explicação é simples. Tiago defendeu. Todo aquele que tem fé, ele demonstra isso na sua vida. A sua vida transformada, isso são obras. É isso que Tiago está falando, né? De obras que descrevam a vida transformada da pessoa. Segundo a definição simples dele, justificação pela fé, então até o diabo estaria salvo. O diabo tem fé, os demônios também, eles creem, diz a Bíblia. Só que eles nunca terão vida transformada, ou seja, não terão obras, né, de vida transformada que demonstre a fé que eles têm em Deus. Eles têm fé porque eles conhecem a verdade, mas eles não têm vida transformada. Então, os reformados, eles simplesmente não aceitam. Nem Lutero, nem Calvino aceitavam o que Tiago falava. Eles deixavam de lado, como se fosse uma escritura rejeitável. E esse é um ponto problemático para eles, porque é como se eles não estivessem defendendo a vida transformada após a pessoa demonstrar sua fé em Jesus, confessar seus pecados, abandoná-los e serem batizados. Então, a questão da justificação pela fé somente, essa justificação está errada. Tem que se seguir a vida transformada. É disso que Tiago está falando, né? Aí, se você for conversar com eles, vai falar, não, mas nós concordamos com a vida transformada. Então, olha, tem que ensinar
a Lutero e Calvino, não dá mais, né? Não dá mais para ensinar, eles rejeitaram as escrituras. Lutero falava claramente que tinha que jogar essa escritura fora, tinha que jogar a epístola de Tiago fora. O homem que faz isso, eu não consigo ver outro lugar para ele ir a não ser o inferno. A pessoa, ele chegar no céu lá, no paraíso, com Tiago, aquela sua epístola, né, não valia nada, tinha que ser tirada das escrituras, isso não está certo. Bom, somente as escrituras, né, é o nosso tema. Vamos falar de um outro ponto, sobre o batismo, né? O batismo, claramente a palavra batismo significa imergir. Então, a não ser que você estivesse sendo perseguido pelo Império Romano, estivesse sendo perseguido pela Igreja Católica, a não ser que você não tivesse condições, né, aí você poderia até, olha, vamos jogar uma água sobre a cabeça, porque nós não podemos ir no rio batizar, e Deus vai receber. Mas, se a palavra batismo significa imergir, e podemos fazer assim, vamos fazer assim. Agora, o que Lutero falou? Seria bom, mas não é necessário. Como assim? Seria bom, mas não é necessário. Se é bom, tá bom? Vamos fazer. Então, ele acabou rejeitando. Sobre a finalidade do batismo também, eles continuaram acreditando que o batismo ele é fundamental para a salvação. Por isso, todos eles batizam criança. O mesmo uso da cruz. A história comprova que a igreja nunca fez uso da cruz antes de Constantino. Tudo aconteceu por Constantino ter inventado aquela mentira. Hoje todos sabem que é mentira, né? A história, algumas diziam que ele tinha visto escrito no céu, neste símbolo vencerás, né? Só que depois descobriram que ele não sabia ler, né? O indivíduo era analfabeto. Mas como é que ele leu? Se ele... não, ele na verdade ele não leu, ele ouviu. Né? E aí, a partir daquele momento, ele falou, olha, esse vai ser o nosso símbolo. Sendo que, por que os cristãos nunca usaram a cruz como símbolo? Porque a cruz, ela é um símbolo de maldição, irmãos. Então, na nossa pregação, nós dizemos, olha, Jesus se tornou maldito por nós. Ele levou os nossos pecados na cruz. Né? Mas, usar esse símbolo de maldição, nós não utilizávamos. Bom, sobre as tradições, eles diziam que rejeitavam totalmente as tradições. Mas, como eu disse, lá nas doutrinas de Maria, eles mantiveram as tradições. Lutero acreditava que Maria nasceu sem pecado, isso é tradição. Que Maria continuou sem pecado, isso é tradição. Que Maria não morreu, ela ascendeu aos céus, isso é tradição. Que Maria é mãe de Deus, isso é tradição. Todas as tradições nascidas na Babilônia apocalíptica. Né? Alguns falam assim, pastor Levi, por que o senhor trata sempre a igreja católica como Babilônia apocalíptica? Fala só a igreja católica. Não, irmãos, é para alertar que as doutrinas que foram criadas no seio da igreja católica, que a igreja cristã não defendia até aquele momento, essas doutrinas têm que ser rejeitadas. Entre elas está a doutrina da predestinação, da transubstanciação, da adoração de imagens, dos santos ouvirem orações, né? Uma série de doutrinas que tem que ser abandonada por todo o segmento cristão. Quem não abandonar essas doutrinas, de alguma maneira, eles estão vinculados à Babilônia apocalíptica. É por isso que as igrejas reformadas já assinaram um acordo com a igreja católica, chamando ela de mãe. Isso mesmo, né? Chamando ela de mãe. Enquanto a Bíblia, no Apocalipse, chama a igreja católica, que é a Babilônia apocalíptica, chama ela de mãe das prostituições, as igrejas reformadas chamam elas de mãe. Ou seja, as igrejas reformadas estão chamando a mãe das prostituições, estão reconhecendo como mãe deles. Então, não precisa dizer mais nada, né? Bom, também vamos falar sobre o livre-arbítrio, que é muito claro na Bíblia. Todos os cristãos, antes da Babilônia apocalíptica, sem exceção, todos os pais da igreja defendem o livre-arbítrio. O primeiro a negar o livre-arbítrio e defender
doutrina da predestinação, essa interpretação da predestinação, acreditando que Deus predestina as ações dos homens, foi um teólogo da Babilônia apocalíptica, foi Agostinho. Então, essa doutrina, ela tem que ser retirada do meio do povo de Deus. Enquanto mantiver essa doutrina, eles estão afrontando a Deus. Essa doutrina com certeza está errada. Junto com o livre-arbítrio, claro, vem a predestinação e outras que eles, infelizmente, acabaram por manter.